Olá! Seja muito bem-vindo ao Livnicast. Esse é o nosso episódio de número 54 e parabéns por você estar aqui com a gente, se desenvolvendo, buscando conhecimento e cada vez mais evoluindo na sua vida, na sua carreira, trazendo tudo isso. E quero te dizer, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e mande também este conteúdo para outras pessoas que possam se interessar, porque com certeza pode fazer a diferença na vida delas também. A minha convidada de hoje não é a primeira vez que está no Livnicast e já foi muito especial a primeira vez e agora ela traz com uma evolução na carreira, um novo formato e trazendo muito conhecimento para você. Ela tem mais de 18 anos de experiência em desenvolvimento humano e atua diretamente com empresários e líderes, ajudando a estruturar gestão, fortalecer tomada de decisão e sustentar crescimento a partir de mudança de mentalidade e comportamento. Seja muito bem-vinda, Vanessa Corteletti. Obrigada, Livni. É um prazer estar novamente aqui contigo. Tivemos aí a oportunidade logo no início, né? Da carreira e agora novamente aqui no podcast. Muito grata. Ai, eu também muito grata. A Vanessa foi uma das primeiras convidadas também, né? Falamos sobre ansiedade e agora aprofundando um pouquinho mais, porque a gente vai evoluindo e é importante trazer isso também, né? Apresentar esse nosso modelo de trabalho, esse formato de atuação. Certinho. Então, se você já entendeu que crescer não é somente sobre estratégia, mas sobre como você pensa, decide e se posiciona, este episódio aqui com certeza é para você. A Vanessa é psicóloga, empresária na área da educação e mentora de lideranças. É casada, apaixonada por pets e dedicada a estudos e leituras constantes. Construiu sua trajetória com foco em evolução contínua e excelência no que entrega. Desde a sua formação, direciona sua carreira ao desenvolvimento humano, investindo continuamente em formações e mentorias para oferecer o melhor aos seus clientes. Então, Vanessa, eu conheço a Vanessa já há muito tempo, já na época da escola, e eu consegui ver essa trajetória dela sendo construída desde que a gente conversou no primeiro Livnicast e agora também uma evolução imensa. E é muito bacana, porque uma das coisas que eu observo na Vanessa é que, além do profissionalismo, comprometimento, é uma pessoa que carrega valores. E isso, independentemente do ambiente que eu vi ela, já estive com ela quando ela trabalhou em empresa, estive com ela em podcast e também em outros movimentos, e sempre ela teve uma postura que eu achei sempre muito correta e que é aquilo que eu busco quando eu contrato alguém e que, obviamente, grande parte das pessoas querem encontrar esses valores. E isso é muito importante e quero te parabenizar também, porque é muito bom ver essa coerência nas pessoas, mesmo conforme elas vão se desenvolvendo. Obrigada, Livni. E é um prazer enorme, assim, receber esse feedback, né? Pelo fato de que a gente sempre busca nos profissionalizarmos, porém, o nosso CPF, ele anda junto com o nosso CNPJ. Então, aquilo que a gente faz na nossa vida, nós também vamos fazer nos nossos negócios. Então, é isso que eu carrego. É verdade. E a gente vê, né, nitidamente isso. Vanessa, para começar, eu gostaria de entender que você falasse para o pessoal que está nos assistindo, porque a nossa audiência tem muitos empresários, tem muitos profissionais autônomos, pessoas que estão se desenvolvendo, buscando conhecimento e, às vezes, buscando alguém que pegue elas pela mão e mostre caminhos, estratégias. E nesse teu novo momento
tu, como é que eu queria que tu explicasse pra gente como é que é teu trabalho. Hoje tu tá direcionando líderes e queria que abrisse um pouquinho pra gente. Perfeito. Bom, minha formação, então, é psicologia, né? Dentro da área da psicologia, eu sempre trabalhei no corporativo. Fui me atualizando, obviamente, com algumas especialidades dentro dessa área. E cada vez mais eu fui observando, né, dentro dos negócios, dentro do corporativo, o quanto a questão comportamental ela era extremamente importante para os negócios. Foi a partir daí que eu entendi que isso precisava trazer isso para o movimento, né, do corporativo, justamente pelo fato de que todo mundo vai na capacidade técnica. Então, eu preciso me especializar, eu preciso me desenvolver, eu preciso terminar a minha faculdade, eu preciso, então, agora ter um MBA. Sim, é importante. Mas as pessoas, geralmente, elas excluem a questão comportamental. E aí, ao longo da minha carreira, pós saída, né, do corporativo, que eu era CLT, eu fui trabalhando e desenvolvendo projetos, né, específicos para algumas empresas, né, quem vem na contratação, justamente voltado para essa questão comportamental. Então, times de lideranças, times de profissionais, né, onde eles querem desenvolver para uma futura liderança, e agora, nesse último ano, bastante para executivos, ou seja, diretores, donos de negócios, enfim. Então, hoje eu tenho basicamente 3 frentes de trabalho, respondendo a tua pergunta, né? A área clínica, por um bom tempo, ela foi um carro-chefe bem importante, porque veio uma demanda, e aí as demandas, né, a gente vai absorvendo. Porém, hoje está bem afunilado, porque eu trabalho diretamente com lideranças, né? Então, o meu público da área clínica, por exemplo, são profissionais que estão com algum problema voltado à área trabalho e ansiedade. Então, é bem restrito. Outros 2 focos, então, eu trabalho para o corporativo, empresas que buscam, então, desenvolver os seus times, equipes, né, gestores, e uma mentoria voltada para lideranças, gerentes e executivos. A mentoria, ela está bastante focada no quesito desenvolvimento e alavancar a própria gestão e o próprio negócio. Mas aí olhando para essa questão de mentalidade e comportamento. Porque muitas vezes o que nos trava é a forma como estamos nos comportando e a gente não se dá conta. Aquilo que eu estou fazendo, o meu comportamento, ou não, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Hoje tá tudo tão diferente de uma vez, nem tudo que deu certo um dia vai continuar dando certo agora. Então, esse é o meu escopo, vamos dizer assim, de trabalho. Tem muita coisa personalizada, sim, pelo fato de que a Livni vem, ela tem uma demanda, uma necessidade, que pode ser diferente né, de um outro profissional. Então, a gente trabalha essa personalização justamente porque é um foco na tua individualidade. E como é que tu faz essa entrega com os teus clientes? Como é que é feito praticamente mesmo, a forma prática? Da forma prática, então, se for empresa, a gente senta, primeiro eu faço toda uma análise do que essa empresa precisa, de fato, né? Porque muitas vezes eles, mas acho que só uma palestra motivacional já dá, não funciona dessa forma, né? Então, eu faço toda uma análise e entrego, né? Olha, então temos encontros individuais, podemos trabalhar encontro em grupos, enfim, dentro da necessidade daquele cliente X, tá? Já a mentoria, ela é um processo extremamente individualizado,
neste momento. Uhum. Tá? Então, tu vem com a tua demanda, a gente faz, então, um diagnóstico, né, em relação a isso, e aí a gente começa, então, com encontros, tá? E a mentoria, ela tem duração de 6 meses. Certo. E É a isso? o que eu Respondendo a tua pergunta? isso é bem entender, às vezes porque o que que acontece? Às vezes muitos empresários, hã, estão sendo bombardeados por, ofertas de mentorias, ofertas de soluções, Uhum. e às vezes muitas são boas sim, mas nem todas são aquelas hã que vão atender a necessidade deles. E o que eu Exato. queria entender é exatamente isso, para quê? Pra que as pessoas saibam que ao procurar a Vanessa, vai ter esse olhar personalizado, vão ter esses encontros, não é turmas cheias, né, e é um olhar totalmente específico para aquilo, pra necessidade, para aquilo Uhum. que precisa ser resolvido. Exatamente. Devido ao fato, né, Livni, que a gente faz todo um trabalho, olhando a questão da mentalidade, né, crenças, valores, aquilo que me barra, para que eu possa fazer a minha evolução na liderança e também na minha visão estratégica. De como é que eu estou conduzindo esse negócio, se é um profissional que conduz, né, uma empresa, enfim, ou se é um gestor que está conduzindo um time. Hum, Então eu preciso olhar para esses 3 elementos. uhum, E justamente esse trabalho individualizado faz com que a pessoa ela se sinta mais acolhida e, não tão exposta. Porque ali tu vai falar coisas que tu não a gente não gosta de falar, porque dói, uhum, né. uhum. Exato. E é importante também até pela tua experiência em psicologia, porque muitas vezes, né, como tu disseste, tem a parte técnica e muitos empresários ficam nesse impasse: "Poxa, eu estudo, eu faço, por que que não está dando certo? O que que está faltando?". E realmente isso acaba agregando e fazendo toda a diferença num Uhum. olhar para o humano. Isso é hoje, não tem como separar, e muitas vezes a gente só está no técnico, o técnico não vai conseguir entregar aquilo se a parte da pessoa não estiver, não digo comprometida, mas, inteiramente envolvida no processo. A questão toda, complementando ali, a tua fala, é no seguinte: eu preciso saber sobre mim, eu preciso saber como eu me comporto. É importante eu saber, exemplos, sob pressão, como que eu ajo, porque senão a gente vai entrando num sistema automático, e esse nosso automático ele naturalmente ele nos sabota, porque a gente não Uhum, percebe. uhum, Atitudes, ações, aquela reatividade que muitas vezes a gente tem, né, de ser impulsivo, até mesmo grosseiro, né, em algumas situações. Então eu não me enxergo desta forma. E quando a gente faz um trabalho mais personalizado, a gente entra nesse viés de reconhecer aquilo que tu faz. Reconhecer os comportamentos para que eu possa fazer alguma mudança. exatamente. E isso daí acaba vendo muita diferença nos resultados. Como é que é, para ti, levar a isso e as pessoas também, os próprios líderes, a observarem os resultados deles perante a a algo que é intangível também? Muito bem. Geralmente a identificação disso começa, né, pelo fato de que alguma coisa está errada e eles percebem e conseguem perceber no time, Uhum, né. Às vezes uma rotatividade muito grande, a falta de engajamento, o não bater metas, né. Então a gente sempre tem que ter esse olhar, no primeiro momento, nesta liderança. Quando eu falo em liderança, eu tô falando no amplo, tá. Pode ser um líder, pode ser um gestor, pode ser o próprio, né, a própria diretoria. Como é que está sendo a condução desse profissional? Porque ali, abaixo dele, existem coisas que estão sendo faladas, vamos dizer assim,
faladas em que sentido? Não faladas no literal, né? Mas Comunicadas, comunicadas de uma forma um pouco mais subjetiva, no sentido de colaboradores que faltam, não há um engajamento, a questão de metas, né? O time que não bate metas, enfim. Então, tem que se olhar para essa liderança antes. E no sentido, obviamente, o resultado comportamental, ele não é um resultado exatamente, não que não seja um resultado. O resultado comportamental, ele é visto de algumas formas, não exatamente como uma venda. Eu vendi, entrou dinheiro, né? O comportamental, ele vai refletir também no comportamento das pessoas que vão estar com aquele líder, que vão estar com aquele time em condições de condução de reuniões, na fala, na comunicação. Então, ele é um pouquinho mais subjetivo, mas que lá no final ele vai atender, vamos dizer assim, essa questão do negócio. Uhum. Porque eu vou performar mais. Entendi. Faz sentido? E a minha questão é assim, esse líder, ele consegue perceber a diferença porque o problema que muitos devem trazer e que é o problema de nós empresários e também provavelmente de grande parte de quem está nos assistindo, é que a minha equipe, não engaja, a minha equipe Não tem tá gente que o produtiva. pessoal falta muito, toda hora estão doentes, enfim, e trazem coisas, não atingem a meta. O que está acontecendo? Vou contratar um terceiro para liderar a equipe, enfim. E às vezes o problema pode realmente estar na própria pessoa, Na própria condição na dele. própria liderança. Exatamente. E não por falta de técnica, não por falta de vontade, mas simplesmente, às vezes, por alguma questão interna. Comportamental. Aquilo. Exato. Exato. E quando se trata de mentalidade que tu traz aqui pra gente, porque isso também é extremamente fundamental no direcionamento e na condução de equipes. E como é que tu traz isso, essa mudança de algo, enfim, que às vezes em alguém que carrega a vida inteira alguma coisa e tem que virar essa chave, tem que fazer essa transição, essa transformação? Bom, primeiro eu sempre digo que a pessoa que vem para um trabalho comigo, para uma mentoria ou um desenvolvimento, né, no caso de empresas, ela tem que estar a fim de. Porque senão é mais do mesmo. Uhum. Senão eu vou lá, eu procuro um curso específico, não que o curso não seja bom, obviamente, e não que uma leitura ou algo que eu vou procurar, né, estudar, não vai me trazer um retorno. Por quê? Porque trabalhar a mentalidade, ela é algo muito interna, porque a mentalidade, ela funciona em algo que a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu percebo, como eu ajo, como aquilo vem para mim e eu recebo, né? Como eu enxergo esse mundo, como eu enxergo as pessoas, o todo, certo? E ali a gente utiliza técnicas, né? Técnicas da própria psicologia comportamental, onde eu tenho ferramentas que eu vou então conduzindo as pessoas a olhar para determinados pontos e fazer todo esse entendimento de como eu estou enxergando, o que está sendo equivocado, como é que é a minha percepção em relação a isso, e também a questão das crenças. Sim, a nossa história de vida. Isso não tem como ficar distante. Ah, não, mas a gente está falando de trabalho, não estou falando da minha história de vida. Não tem como desconectar. A gente é um só. Então, a gente vem com muita bagagem também emocional dessa nossa história de vida. O que está limitando? E aí a gente vem trabalhando gradativamente essa mentalidade. Qual é a principal dificuldade que tu enfrenta nesse mentorado, na conduta dele e também, às vezes,
no alcançar mesmo o resultado. Entendo que a maior dificuldade, assim, de todas as pessoas que, né, a gente já conversou, já esteve comigo, enfim, é realmente olhar para si e entender aquilo que porque todo mundo quer um resultado muito rápido, né? Eu identifiquei, eu quero o resultado. Nos negócios é assim, certo? Porém, quando a gente fala de comportamento, não é que é devagar, mas eu tenho um processo e eu preciso seguir aquele processo. E muitas vezes o reconhecer esse movimento emocional, o entender que, né, quais são as fragilidades, o que eu preciso trabalhar para que eu consiga fortalecer e gerir o meu negócio, né, ou o time, a equipe, que é a maior dificuldade. Então eles querem rápido, eles querem logo. Esse é um movimento que acaba gerando, assim, um nível um pouco mais de ansiedade, vamos dizer, né? Eles querem resultado. Não é que não, óbvio que o resultado ele vem, mas ele existe um processo para isso. Assim como tudo. Isso que eu ia trazer também, porque a gente vê que até pela geração também, a gente vê que muito imediatista. Então, quero emagrecer, vai pro método mais fácil. E hoje tá super em alta, né? Alguns métodos aí que a gente tá vendo que é rápido. Mas quais são as consequências em relação a tudo isso? Falando não só do emagrecimento, mas daquilo que eu quero rápido. Tudo bem, pode ser que eu tenha este retorno rápido, mas a consistência disso. Porque se eu tô fazendo uma mudança de comportamento, eu quero permanecer. Então não adianta eu fazer 2 semanas e aí depois eu retorno para pro meu automático. É isso que tem que fazer esse movimento correto para que isso não aconteça. Não regrida novamente. É o nosso automático. É aquilo que o nosso cérebro entende que é o mais confortável. E o cérebro da gente, não sei se nos sabota é a palavra, mas que ele vai no mais fácil, no automático. Tem que ter até essa virada de chave para aquilo que uma vez tinha que ter um esforço se tornar normal. Tem todo esse trabalho. Tem a história da borboleta, que é uma história que todo mundo conhece, mas que faz todo sentido. Exato. Né? Se ela não está pronta, então é melhor que ela continue em formação até sair para poder voar e fazer aquilo que o grande motivo que ela está aqui, né? E faz muito bem se ela estiver pronta para fazer. Exato, a mesma coisa. Verdade. E da comunicação, porque a comunicação é uma coisa que a gente está também trazendo às gerações como um conflito de gerações e também como perfis, porque há um tempo até, eu não sei dizer um tempo, mas até há um tempo atrás, de repente, a nossa geração, ou um pouquinho antes, a geração dos nossos pais, sempre foi uma comunicação autoritária e era assim que se conhecia, era assim que se achava que funcionava, e hoje a gente entende que não é bem assim, cada pessoa tem uma forma de receber a comunicação, de entendimento e também a forma de resposta. E como é que tu traz isso também para nesse meio onde tu vai ter várias pessoas, talvez de várias gerações, mas que têm entendimento diferente e tu tem que conduzir para alcançarem os resultados? Perfeita pergunta. Uma das coisas que eu comento muito com os times, enfim, ou quando estou com a gestão, e eu vejo que a maior falha, vamos dizer assim, que acaba acontecendo dentro, né, de negócios, é que aquilo que precisa ser dito não é dito. Porque às vezes tu não... Obviamente que tem várias técnicas da relação de comunicação, mas às vezes o óbvio ele não está sendo colocado na mesa. Então, nem a geração, né? Essa geração que tá vindo agora, nem a geração lá de trás,
eles não vão entender. Se tu não tiver clareza e objetividade naquilo que tu quer trazer para as pessoas, para o time. E isso eu falo começando de cima para baixo. Se eu não trago essa clareza, o restante também não vai entender. Então, sim, a gente utiliza. Tem uma fase bem importante dessa questão de comunicação que a gente fala, né, dentro da própria mentoria ou do próprio processo de desenvolvimento com os times, mas tudo também vai depender de como é e qual o problema relacionado a isso que a gente precisa resolver. Porque às vezes não é o problema das gerações em si. É claro que tem formas de comunicar diferentes, aonde a gente vai fazer uma adaptação. Mas o problema é quando aquilo que tem que ser dito não está sendo dito. Porque o restante a gente adapta. Uhum. Tem os que gostam mais da tecnologia, tem os que gostam mais do papel e da caneta, tem os que são, né, precisam ter apps para, né, ser mais comunicativos, que conseguem. Tem gente que não gosta de atender o telefone. Que tem medo de atender o telefone. Tem gente que se adapta melhor falando pelo WhatsApp. A forma ok, a questão é, o que precisa ser comunicado está sendo comunicado? O óbvio precisa ser dito. Essa é a frase. E como é que tu faz para direcionar esses líderes a falarem aquilo que precisa ser dito? Porque o óbvio precisa ser dito, a gente vem ouvindo bastante. Mas agora na prática, porque para mim, se eu entendi, eu entendo que tu também entendeu. Essa frase ficou ótima. Mas, enfim, para mim tá claro, eu entendo que a grande parte das pessoas, e às vezes pode ser uma falha na liderança isso, eu entendi, eu falei, a pessoa disse, confirmou, então para mim tá certo, dei um cheque ali, tá tudo certo. E na verdade, às vezes é totalmente outra coisa que a pessoa entendeu. Então tu utiliza de técnicas, ou às vezes como é que tu faz para que a mensagem seja dita como tem que ser dita? Eu procuro entender como que essa pessoa, seja, né, o líder, o gestor, o diretor, como que ele se relaciona com as pessoas. De que forma? Porque tem pessoas que falam assim, tá, mas isso aí não precisava falar, né? Não, mas eu me admiro que isso tenha que ser falado. E aí, aquilo que tá na minha cabeça, como tu falaste, pode ser que não esteja na do outro. E a interpretação daquilo que o outro está fazendo. Então, a gente começa pelo básico de como é que eu converso com as pessoas. Eu sento numa mesa ou eu vou passando correndo e vou falando o que tem que ser falado? Porque eu tô com muita pressa. Né? Eu sento olhando, eu coloco isso por itens, eu tenho esse movimento aonde eu estou, de fato, dando atenção àquele assunto. A maioria não faz isso. Eu sempre faço a seguinte pergunta: você se reúne, né, com o seu time, qual frequência? Vanessa, não dá tempo. Aí tu já vê ali que tem uma quebra e a relação de comunicação bastante falha, né? Então, aí a gente começa a fazer o quê? Vamos começar a fazer o básico. Uma vez por semana você tem que se reunir com o seu time. Tá, mas o que eu vou falar? Ou, né, o que eu vou trazer na reunião? Não tem tanto assunto assim. Tem. Faz as pautas. Comunica o que tem que ser comunicado. Então, claro, eu falo do básico, porque para mim isso é uma coisa tão óbvia, mas que para muitos não é o que acontece na realidade. Só que quando começam a fazer, sentem o efeito. Sentem que faz a diferença. Então, na comunicação, né? Claro, aí a gente vai fazer o entendimento também. Aquilo que tu tá me perguntando varia muito, porque
Depende muito da questão de comunicação que tem ali essa problemática. Aí a gente vai também fazendo uma análise. Daqui a pouco eu preciso fazer com que esse profissional vá fazer um curso diferente, busque uma profissional diferente para específico de comunicação, enfim. Aí a gente também tem que ter esse critério, né? Uhum. Ver aquilo que pode que a ser gente feito ou que é mais- consegue dar conta né, nesse sentido e o que precisa ter um up a mais. Eu vejo vários líderes que não pediram para ser líder. De repente, eu quis abrir o meu negócio, abrir uma empresa, porque meu objetivo era ganhar dinheiro fazendo aquilo. E de repente o negócio começa a crescer, começa a necessidade de contratação, e essa necessidade, eu não sei fazer isso, eu sei fazer aquilo que eu quis abrir minha empresa para fazer. Para ganhar o dinheiro. E tem todo o resto envolvido, que também é fundamental para o desenvolvimento Exato. do negócio. E pessoas é o É a ativo base. principal, A não base tem do como negócio. fugir. Porque nós não temos como, claro que tem negócios que tu consegue gerir solo, né? Mas sempre tu vai ter um time, né? Tu vai ter uma pessoa, tu já tem que treinar essa pessoa. E tá tudo bem, porque a maioria dos empresários, eu imagino que não tem que não tiveram, né, nenhuma escola específica dessa questão do ser humano, de gerir pessoas. Tá tudo certo, a gente aprende. É treino. A gente consegue fazer. Mas eu preciso estar disposto a olhar para isso e fazer diferente. É treino. Pouquinho por vez, 1% melhor a cada 1% dia. melhor a cada dia, é treino. O que acontece é que também o CPF, às vezes, tem alguma questão a ser resolvida, mas também eu digo não só de crenças, mas às vezes realmente pode estar passando por algum problema, às vezes é família, porque o empresário em si, ele se sente muito sozinho, e eu já ouvi muitos falarem, vários entrevistados meus, amigos, que eu vejo meu esposo também, às vezes acontece um problema dentro da empresa, eu não tenho com quem dividir, porque em casa não vão entender. Eles não querem carregar para dentro de casa aquela situação. Isso eu vejo muito. E às vezes, eu não sei, mas o que eu percebo olhando de fora e sem um olhar profissional, mas que daí acabam, de repente, chegando em casa, levando o problema, mas não comunicando, e daí em casa acaba se construindo um novo problema, que daí leva para a empresa, porque não está bem, e uma coisa leva a outra, gerando uma bola de neve. Isso aí. Eu diria, né, que todo empresário, ele deveria ter uma profissional que olhasse para este profissional e realmente direcionar, né? Bom, como é que são os comportamentos? Porque aí também autoconhecimento, ele é importante, fundamental, né? E ter essa escuta, né? A possibilidade de ser escutado. Porque sim, é uma carreira muito sozinha, solitária. E geralmente eles não levam para casa o problema. Mas é como tu disse, a gente, de alguma forma, a gente externaliza isso, né? Então, o mundo ideal seria, né? Seria muito bacana. Mas é óbvio que a gente não encontra isso. Né? Ou seja, às vezes até os profissionais não têm esse tempo e aí vai passando. E vão gerindo isso de alguma forma. Depois chegam até mim, então, com todo esse movimento de estresse e ansiedade e tudo mais, né? Sim, que daí é quando já tá bem no limite. Verdade. E como é que tu faz a entrega também? Porque tu assume, tu tá prestando a mentoria para um empresário, mas ele tem muitos pontos para organizar, mas às vezes também tem uma equipe que precisa
desse ajuste, Uhum. precisa desse acompanhamento. E dentro disso, outras lideranças que podem estar dentro da mesma empresa, né, para ter a conexão entre todos esses setores, esses trabalhos e essas pessoas principalmente. Primeiro, como comentei, né? Eu sempre faço digamos, um diagnóstico de tudo isso. O que que é necessário? Essa pessoa está me chamando, o que que eles desejam? O que que eles querem? Né? O que que essa empresa quer? O que que esse dono desse negócio quer, né? Então, eu busco entender. Muitas vezes, eles querem olhar para o time. Tá bom, eu também não posso ser invasiva e dizer, você precisa, ou Uhum, algo nesse sentido. Então, a gente trabalha o time, porém, existe muitos alinhamentos com esse diretor, a diretoria, para que eu consiga mensurar toda essa necessidade para que a gente leve para esse time. E aí, aos poucos, claro, depende muito de cada situação. Aos poucos, também vai aproximando esse gestor do time, enfim, esse diretor dos times, para que as coisas vão se afunilando ali. Então, a entrega, é como eu te falei, existe algo personalizado, sim, porque eu preciso entender, tá bom, o que que o meu trabalho vai fazer diferença aqui dentro? Qual que é a ideia? O que que vocês precisam? Porque talvez eu não seja eu, e tá tudo bem. Tu entende? uhum. Muitas empresas acabam ligando né, os profissionais da área de recursos humanos ligam e falam assim, eu queria uma palestra motivacional. Tá tudo bem, pra que tu quer palestra? Qual que é o... Então, eu busco sempre entender, porque eu quero entregar o melhor. Uhum, E daqui a pouco, não, essa parte não é comigo. Isso que tu tá buscando, eu não faço, digamos, né? uhum, E o que algumas pessoas não entendem é o quanto isso faz a diferença. Ter uma profissional que está, de fato, olhando aquilo que vai fazer diferença no negócio. Porque tu tá trabalhando a gestão comportamental, mas isso vai fazer diferença lá no faturamento, uhum. na tua equipe, no engajamento entre as equipes. Como que funciona? E acho que esse olhar é o mais importante, de abrir esse nível de consciência, Nível de porque consciência. às vezes o empresário não sabe, né? Ele pensa, geralmente não, mas acontece muito de vermos profissionais que enxergam só como vou ter que dispor de dinheiro para vir alguém aqui fazer ou alguma coisa motivacional, ou até direcionado a algo que Ou, não vai me dar retorno. ou geralmente eles falam assim, tá, mas isso é balela, Uhum, né? Sim, já ouvi muito, mas a questão é a seguinte: como eu vim, a minha formação, eu tenho formação em psicologia, mas eu vim da área corporativa. Eu trabalhei mais de 10 anos dentro de empresas. Eu fui também gestora de recursos humanos. Então, isso me deu muita bagagem para entender sobre negócios, entender sobre indicadores, entender sobre margem de lucro. Tu dizer, Vanessa, mas o que isso tem a ver com a tua. Tem tudo a uhum. ver. Eu preciso entender esse negócio. Eu preciso entender como é que funciona, né? Então, isso me dá muita bagagem, digamos assim, para entender e oferecer para esse cliente, teu problema é esse aqui, e isso vai impactar aqui. Então, esse olhar diferenciado, eu diria que é um olhar, sim, eu vou ter um olhar, né, com a psicologia, mas é um olhar de negócios. Uhum. Porque aquilo que eu tô fazendo tem que impactar. E não só lá dar um motivacional e sair. Então, esse é digamos assim, o grande diferencial do meu trabalho hoje. Que isso, na verdade, é aquilo que vai fazer a diferença. E vai fazer a Então, diferença. porque para o empresário, para a grande maioria, é aquilo que conta. Eu quero ver no fim da linha, Uhum. ali se vai estar sendo bom ou não. O resultado.
E com certeza, né, fazendo o trabalho bem direcionado para aquilo, Mas, mexe. Livni, mas também a gente encontra muito, tá? Ah, o seguinte, tô fazendo um trabalho com o time e tem alguém que não deseja ficar. Não adianta eu trabalhar essa pessoa, Uhum. porque ela não vai dar resultado. Ela não quer ficar. Ela não tem esse desejo de mudança. Não que a gente. Aí é importante a gente sinalizar para que a empresa então tome ali as suas decisões e entenda qual a melhor forma, ou tira essa pessoa da. Não sei, né? Uhum. Aí a tomada de decisão sempre é com a empresa. E sim, também na mentoria a gente né, já peguei alguns profissionais onde estava indo para o lado, mas acordou e não, eu tô vindo para cá, tá sendo muito duro, mas eu preciso vir para cá, Uhum. na questão do próprio negócio. Então, essa tomada de consciência que faz a diferença. E Vanessa, por exemplo, o que a gente vê, às vezes, eu vou investir numa mentoria, alguém que vai me ajudar tanto na parte de processos quanto na parte de mentalidade, pensando bem no que tu oferece no teu trabalho, na tua expertise, mas às vezes eu acho que para o meu tamanho não seria necessário. E eu queria entender também, que ponto da minha carreira ou da minha empresa, ou do meu ponto mesmo, que é interessante, eu te contratar, que tu vai poder me ajudar. Estou pensando em abrir um negócio ou não, já estou com negócio, já estou com equipe, para As duas saber coisas. exatamente. Não necessariamente eu preciso ser uma empresa com 5, 10, 15, 20 ou 1.000 funcionários, também atendo, né, esse lado do corporativo, mas aí voltado para esse desenvolvimento mais de times e equipes e lideranças. A mentoria, eu trabalho sempre com executivos, diretores, gestores e donos de negócios, seja de pequeno porte, seja autônomo. Uhum. Autônomo, então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho uma nutricionista, eu tenho uma arquiteta, você entende? Elas são profissionais autônomas, mas que querem alavancar o seu negócio. E aí sim, nós estamos avaliando toda essa questão comportamental, porque tem algumas coisas que estão travando no meio do caminho. Uhum. Porque aí a gente olha para as dificuldades. Então, não há uma necessidade de tu ter um time grande. Há a necessidade daquilo que dói em você. Eu estou sentindo dificuldade disto. Estou sentindo que, né, de alguma questão X me trava. Seja na venda, seja na hora de fazer uma reunião, seja na hora de atender o cliente, seja na hora de me posicionar. E aí, claro, a gente tem diversos análises ali que eu faço. Então, sempre quando alguém chega até mim, eu gosto de conversar. Senta aqui. Vamos entender o que tu precisa. Uhum. Porque daqui a pouco não é comigo. Que nem eu te falei, daqui a pouco não é comigo. E aí eu consigo dar um direcionamento. Procura alguém da área de comunicação que é extremamente focada nisso. Não. Quando eu observo que é uma questão de gestão emocional, tá bom, pode vir comigo que aí a gente dá conta. Uhum. E que muitas vezes a gente não se dá conta, mas o fato de eu não me posicionar, tô dando só alguns exemplos, tá? O fato de eu não conseguir vender, o fato de, quando eu chego num patamar X lá em relação ao faturamento, a dinheiro, eu me travo. Tudo isso tá relacionado ao emocional. Não é que a pessoa não sabe gerir. E o emocional, mesmo que inconsciente, é o que comanda tudo. É o que comanda. Por isso que eu falo que a técnica
ela sim nos traz muitos subsídios de conhecimento, mas a questão comportamental, ela alavanca mais ainda. Porque a gente já tem a técnica. Uhum. Eu vejo isso bem como a gente comentou no início. Às vezes eu posso fazer um curso, ler um livro, eu vou receber a técnica, vou aprender, talvez. Posso agora o aplicar ou não, que daí vai dentro Vai de dar questões diferença. internas minha a ser trabalhada. Poxa, isso aí a gente vê bastante nos resultados. Eu vejo pessoas, no geral, falando que tem uma desenvoltura e onde coloca a mão parece que o negócio acontece e flui. Uhum. E isso tem tudo a ver com a mentalidade. Sim. E outras que às vezes são extremamente capacitadas, mas não saem, Acabam se bloqueiam, travando. acabam se travando por tudo isso. Né, que bacana poder identificar também, porque às vezes acha que está condenado àquilo, e na verdade não, Não. totalmente outro Se eu estou viés. disposto a olhar, a entender, a mexer nessa dor e eu, né, trabalhar de forma diferente ali, dentro daquela condição de necessidade, é treino. Uhum. Simples assim. Simples no falar, né? Aham. Mas não necessariamente o resultado, ele existe um processo. Sim. Pois é, porque, às vezes, o parece para quem tá quem tá de fora, às vezes é uma coisa simples, e só para quem tá dentro sentindo que vai saber entender. Mas o importante é a gente ver que tem solução e depende da gente. Do Então nosso a gente tá querer. mais tranquilo, né, se depende de Exatamente. mim, então é mais Do nosso querer. Perfeito. exatamente, depende. Excelente, Vanessa. Eu gostei muito de conversar contigo. Quero saber um pouquinho mais agora da questão, porque tu comentaste, tu não tá mais fazendo a terapia individual. Porém, todavia, esses mentorados teus, eles acabam tendo acesso, de repente, se necessário, se necessidade, para algo bem focado em uma questão que ele possa resolver, que ele tem para Sim. resolver, isso? Sim. Funciona da seguinte forma. Então, eu tenho um ecossistema de negócios. Então, esse ecossistema tem o processo terapêutico, depois eu tenho algumas análises de perfil, enfim, a parte de desenvolvimento comportamental para empresas e a mentoria. Então, a pessoa que ela está comigo, de novo, ela senta na minha frente, a gente vai fazer porque tem gente que vem para mentoria, ela não tá pronta para mentoria. Talvez ela tenha que trabalhar outros aspectos antes. Assim como tem gente que finaliza a mentoria e diz, eu quero continuar contigo. Né? Num processo eu quero aprofundar um pouco mais. Então, vamos à terapia. Esse ecossistema, digamos assim, justamente para que a pessoa ela entre e ela tenha possibilidades de estar comigo, né? É óbvio que quem está comigo eu já conheço história de vida, eu já conheço todo. Não é que é mais rápido, mas a eficácia do processo ele é melhor. Acho que por Melhor. etapas. Vou me corrigir, não é que é melhor. É que como já tem um envolvimento onde né, eu conheço história, eu conheço a pessoa tá ali comigo, sendo na mentoria, no desenvolvimento, e ela quer fazer um processo terapêutico, tá bom, a gente finaliza isso aqui e vai pro terapêutico, e tá tudo bem. Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você entende? Mexer as duas juntas. Não, são serviços diferentes. Aí, se quer mexer as duas coisas juntas, eu sempre faço a indicação externa. Porque senão a gente vai se atrapalhar, tu entendeu? O próprio cérebro não consegue fazer o entendimento de quando nós estamos na mentoria e quando nós estamos na terapia. Então, quando acontece isso, eu faço a indicação externa e tá tudo bem, ó, precisa ir para terapia, por exemplo. Excelente. E essa tua entrega também,
que tu faz individualizada ou dentro das empresas, com líderes, gestores, como é que tu consegue avaliar o andamento, o processo, se está dando certo, né? Quando alguém te contrata assim, os resultados, mediante ao resultado no final que sobra, ou de outras formas, os feedbacks, como é que tu... A gente faz, eu faço uma checagem semanal, por exemplo, de quem eu estou fazendo atendimento, seja na mentoria ou no empresarial. Eu faço uma checagem semanal daquilo que a gente combinou, o que foi feito, qual foi o resultado. Então, eu estou constantemente observando. Claro, eu tenho ferramentas também, que faz toda uma análise, né? Eu utilizo algumas ferramentas. Mas é no dia a dia. É como aquela pessoa está conduzindo o seu dia a dia. E muitas vezes eu falo assim, como é que foi a semana? Não é para saber se a semana da pessoa foi boa ou ruim, né? Ela vem aqui e me pergunta como foi a semana. Não, eu quero saber o que aconteceu, como é que tu agiu, como é que tu conduziu, que reações que tu teve. Então, a simples pergunta de como foi a semana, para a pessoa, é ótimo ela responder, né? Mas eu tô ali observando todo o comportamento dela em relação àquela semana. O que veio, o que não veio, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como que eu conduzi, eu tive um problema X, e eu agi desta forma. E claro, perguntas, né? Perguntas estratégicas. E tudo, e também condução, de repente, como poderia ser diferente, nesse sentido, que é, porque também o óbvio, às vezes Óbvio, não, precisa ser. até nisso, porque a gente estava falando antes de informações, comunicação para terceiros, mas às vezes aquilo que a gente está recebendo também para nós. A gente falou muito da questão da nossa habilidade, ela é treinável, né? Eu te comentei antes. Então, obviamente, são 18 anos dentro da minha carreira onde eu atuo com isso. Claro, comecei lá na parte de seleção de pessoas, né? Fez todo o movimento. A parte de testagem comportamental, enfim. E hoje, Livrin, as pessoas que entram lá na minha sala, né, chegam, enfim, eu já olho e digo assim, e essa cara? Ai, né, as pessoas já vêm com aquele movimento. A nossa expressão, ela fala. E aí, é treinável, obviamente, são 18 anos, né, treinando esse olhar, essa habilidade de fazer esse entendimento, essa leitura do todo da pessoa, né? Então, a gente já consegue observar quando as pessoas chegam um pouco mais alegre, quando as pessoas, né, algo deu, né, não deu muito bom dentro da própria semana, dentro daquilo que tinha que ser feito, a gente já consegue observar isso. Só pelo rosto. Só pelas entrelinhas, só pelas alguns detalhes. Olhar, né? Ai, mas como isso, Vani? Tem algum curso? Não tem. É a nossa habilidade, o tempo de vivência, expertise, e sim, obviamente, cursos, né, voltados, a gente sempre faz, mas é o feeling. Excelente! Vanessa, queria ficar conversando mais tempo aqui contigo, entendendo mais, né, esse trabalho é extremamente importante, bem por isso os líderes às vezes se sentem sós, às vezes não sabem com quem falar, e às vezes eles, principalmente também, com quem se aconselhar. O que eu faço agora? Tem uma situação, né, e tendo alguém assim, com um olhar de empresa também, não simplesmente, mas não só voltado ou à psicologia ou ao negócio, mas sim o complemento deles, acho que é aquilo que entrega o melhor resultado, trabalhando CPF, CNPJ, que pode agregar muito mais. Exato. E eu sei que vai ter muita gente aqui querendo conversar com a Vanessa, querendo entender ainda mais, e eu quero que tu diga para nós como é que a gente faz para te encontrar, né? Como é que as pessoas fazem para conhecer mais a fundo tua mentoria, para levar teu trabalho para elas e para dentro de empresas, nesse sentido. Certo.
conhecer, né, o meu trabalho, eu estou diretamente no Instagram, né, @VanessaCorteletti, e também no LinkedIn, tá? As pessoas podem fazer contato via lá, ou através do meu WhatsApp também. Depois a gente pode deixar o WhatsApp, né? Em relação a envio de materiais ou quero saber como funciona, eu sempre marco uma reunião. Sempre olho no olho, quero entender, quero saber o que tu precisa, qual é a necessidade, né? Mas me manda o material. Não vou mandar o material se a gente não for conversar. Porque essa sutileza, né, de fazer esse entendimento, ela é muito mais que um material enviado. Tem a diferença. Com certeza. Com certeza, porque... Óbvio que depois eu vou mandar o material, vou mandar proposta, tudo certinho, porque todo mundo gosta dessa questão organizada. Mas é olho no olho. Deixa eu entender o que tu precisa e se eu consigo te entregar. Excelente! E este foi mais um Livenicast, nosso episódio 54. Olha só como é que está a nossa caminhada aqui. Nossa conversa foi com a Vanessa Corteletti. Depois a gente coloca aqui os dados dela, como você faz para encontrar, para seguir no Instagram, no LinkedIn. E também o contato de WhatsApp, para ficar mais fácil a comunicação. Você, parabéns por estar aqui com a gente, se desenvolvendo, né? Sigam a Vanessa. Isso. Vanessa, Vanessa Corteletti. Corteletti, exatamente. Qualquer coisa, a gente vai estar com ela marcada aqui nas nossas redes sociais. Entre em contato, eu tenho certeza que vai fazer a diferença enorme na sua carreira, na sua vida e nos seus negócios. Obviamente, fazer as coisas acontecerem e se desenvolverem de forma muito eficaz. Né? Você, para me seguir, já sabe, @Livenicast ou @sou_Livene. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que a gente está aqui com vários episódios e eu tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida. Fique com a gente para novos episódios. A gente manda informações e fique ligado tanto no YouTube quanto no Spotify agora. Nossos episódios estão completos ali. Um grande abraço e até a próxima!